E aí, pessoal, eu estou passando aqui para agradecer a todo mundo que se inscreveu no mini curso e que acompanhou o mini curso de estruturas em Revit básico até aqui, tá? A ideia desse mini curso, né, realmente é dar uma pincelada e um pouquinho de tudo e mostrar para vocês como as coisas são feitas no âmbito de estruturas do Revit, tá? Não tinha como passar por tudo, todas as possibilidades, né, detalhadamente, porque são muitas questões, muitos detalhes. Então, eu tentei dar para vocês um embasamento geral para que vocês conseguissem também, por conta própria, ao longo do tempo e nos projetos que vocês forem desenvolver, seja para a faculdade ou para a vida profissional, para que vocês tenham esse embasamento e consigam caminhar por conta própria também. Bom, então, sem mais delongas, né, quando vocês terminarem o mini curso, vocês, por favor, enviem apenas o arquivo de vocês, tá? Pode ser zipado, né, compactado. Vocês enviem com o seguinte nome: a versão do Revit que vocês usaram. Por exemplo, se usaram 2019, usem 2019, o nome está aqui embaixo, tá? Vocês coloquem 2019 traço e o nome de vocês, tá? Esse aqui é o exemplo que está com o meu nome. Vocês mandem apenas o arquivo, não precisa gerar nenhum tipo de planta, nenhum tipo de vista, nenhum tipo de detalhamento. Só mandem o arquivo, tá? E mandem para o meu e-mail que está aqui embaixo também, canzianguilherme@gmail.com, que é o e-mail pelo qual vocês vão receber instruções e tudo mais, tá? O template inicial também. Enviem até o dia 30 de julho de 2021, porque conta como a presença, né? Então, como é que vocês vão enviar esse arquivo? Vocês enviem o arquivo conforme vocês acompanharam o minicurso. Então, acompanhei o minicurso executando exatamente o que o Guilherme executou, envia esse arquivo executado exatamente o que eu executei. Se vocês acompanharam o minicurso fazendo o projeto completinho, fazendo até os 100% em cada etapa, enviem também, tá? Mas fica a critério de vocês, tá? O conteúdo foi passado, foi pincelado todas as etapas. Eu tentei não me estender muito, porque eu sei que é maçante ficar assistindo aula, então eu queria que fosse algo mais prático. Eu mostro um pouco para vocês tentam desenvolver, se não souberem, tiram as dúvidas, mandam no WhatsApp, que a gente vai conversando, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção de todo mundo, e vamos para o último conteúdo, para a parte 6. Vamos agora começar, então, detalhando, né, dando uma visão geral de como detalhar as nossas vigas, tá? Eu vou vir aqui nas elevações que a gente criou, se eu não estou enganado, é a elevação 4, isso mesmo. A elevação 4 é aquela na qual eu apliquei as armaduras das vigas, tá? O que eu vou fazer aqui? Bom, como que a gente entrega uma viga, né? A gente não vai entregar essa vista inteira, a gente vai entregar apenas, por exemplo, nessas vigas aqui do térreo, apenas essa região aqui. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver armaduras de pilar, de laje, de fundação? Não, eu quero ver armaduras apenas de vigas. Como é que a gente acabou de aprender na última parte? A gente pode criar um filtro, né? Então, vamos lá no VG, tá? Vamos criar um filtro aqui, editar novo, tá? A gente pode vir aqui e criar um novo filtro. Vamos colocar visibilidade da armadura de vigas, para ficar bem diferenciado, tá? Vamos procurar aqui o nosso Structural Rebar, ou barras estruturais, né? O nosso aço. Aqui a gente vai selecionar o Host Category, né? Categoria do hospedeiro. E para as lajes, a gente queria filtrar pela armadura aplicada nas lajes. Aqui a gente quer filtrar pela armadura aplicada nas vigas, né? Então a gente vai colocar a categoria do hospedeiro não é igual às vigas, né? Structural Framing. Vou dar OK e aqui adiciono visibilidade da armadura de vigas que a gente acabou de criar e tiro a visibilidade. Vamos dar OK, ver se funcionou. Muito bem, temos agora aqui apenas as vigas, tá bem? Vamos começar então delimitando a nossa área que a gente quer ver essa viga. Bom, eu não lembro se eu já comentei, mas este retângulo aqui que aparece, ele é um retângulo que corta o nosso desenho e ele mostra apenas o que está contido nele, né? Para a gente desligar, é só vir aqui nessa lâmpada, né, e desligar o Crop Region, que é como ele é chamado.
Mas vamos deixar ele ligado e vamos puxar ele aqui para mais próximo das nossas vigas. Podemos deixar até aqui aparecendo bastante do pilar. Podemos puxar aqui também, deixando o pilar. Bom, essa é a região que a gente quer ver, né? Essas são as vigas. Daqui a pouco a gente aprende como esconder esses pilares. Então, podemos desligar aqui o Crop Region, tá? Podemos deixar esses eixos aqui, mas essas elevações a gente não quer ver, então pode selecionar e ocultar na vista, tá bem? Bom, essa elevação 4A vai servir então para essa minha viga aqui. Eu posso duplicá-la se eu tiver vigas diferentes, né? Como a gente viu que tinha vigas lá em cima que eram diferentes, podemos duplicá-las. Agora eu vou mostrar para vocês um jeito prático de detalhar essa viga, tá bem? Então, como é que eu posso, por exemplo, ocultar esses meus pilares? Tá? A gente pode vir aqui em Annotate, na anotação, e criar uma região, tá? Que seria como se fosse uma Ashura, tá? E a gente pode criar uma Masking Region. Como é que isso aqui funciona? Bom, a gente vai criar uma forma. Então, todo mundo conhece aquela forma que representa o corte, né? A gente tem uma linha ascendente, depois nós temos outra na diagonal. Nós podemos copiar e puxar aqui pelo meio, tá? Vamos puxar aqui ponto 2, por exemplo. Opa. Dá um Ctrl Z. Vamos puxar aqui ponto 2. Aqui também. Puxar um ponto 2. E aqui pode ser até aqui em cima, por exemplo. Aí a gente fecha a nossa região. Vamos dar um fillet, né? E vamos dar o OK. Bom, aqui a gente criou então essa nossa máscara que, quando puxada, vai esconder o nosso pilar. Só que a gente não quer que ela apareça assim, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar ela, editar, clicar aqui na nossa linha e vamos mudar ela para uma linha invisível. Vou dar OK. Bom, agora a gente só tem aqui o recorte do nosso pilar e a gente não tem o restante aparecendo, né? Eu posso copiar isso aqui para os outros, para os demais pilares, selecionando um ponto de referência, clicando aqui em múltiplo. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas eu posso vir aqui, clicar e copiar para os demais. Tá? Agora, os meus pilares estão sendo cortados, a gente não está vendo eles, e a gente pode também dar um mirror, né? Espelhar aqui pelo... Vou pegar de novo, espelhar, criando um eixo, que vai ser o nosso próprio eixo da viga, né? Então, podemos aqui espelhá-los. E agora pronto, todos os pilares estão sendo cortados. Eu vou mostrar aqui a região de novo e vou subir ela um pouquinho. Essa questão do Masking Region não vai aparecer na nossa plotagem depois, caso o projeto seja plotado. Então podem ficar tranquilos. É uma anotação justamente para apagar o nosso pilar. A gente sabe que para representar a nossa viga, a gente vai precisar que essas armaduras aqui, elas apareçam em algum outro lugar. Só que com o Revit não é igual ao CAD, que a gente pode simplesmente desenhar uma linha e puxar uma flecha e dizer essa linha, essa armadura representa a armadura que a gente aplicou na viga. Não tem como a gente aplicar aqui uma armadura no vazio. Então o que a gente vai precisar fazer para detalhar? Nós vamos precisar desenhar essa linha. Então essa é uma das questões do Revit, que nós não temos como simplesmente puxar uma linha, puxar ou aplicar uma armadura assim, tal qual a que a gente aplicou aqui, tipo dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dizer que
que essa é a armadura, porque a gente vai estar duplicando o quantitativo. Como tudo é paramétrico, como o, o BIM funciona assim, a gente não tem como simplesmente duplicar elementos e esperar que o quantitativo esteja certo, né? Então, até nem tem como aplicar a armadura no vazio, né? Numa folha. Então, a gente vai precisar desenhar. Então, a gente vem aqui em anotação, linha de detalhe, tá? Pode configurar uma linha para ela. Como eu estou aqui só demonstrando, eu vou usar o linha fina, thin lines, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou realmente, tá, desenhar aqui nossa armadura. Bom, eu não quero fazer essa dobrinha, eu vou fazer ela reta, tá? Então eu vou fazer uma linha reta aqui representando o meio, vou repetir o meu comando e agora eu vou usar o pick lines e vou pegar aqui pelo eixo, ó, que talvez fique mais fácil, né? E venho aqui e seleciono assim que carregar. Como a gente está trabalhando com nível alto de detalhe, ele pode dar uma travada. Eu seleciono aqui o eixo. Venho aqui, né? E dou um trim e posso fechar a minha seleção. Bom, se eu vier aqui, chegar perto dela com o mouse e der Tab, ele vai selecionar as outras inlines. Aí eu clico, tá? Estou com todas elas selecionadas. Agora eu posso mover elas para fora do meu projeto, tá? Bom, vou vir aqui e vou mover. Vou tentar seguir o mesmo alinhamento, né, que eu já tinha aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? Uma parte talvez fique escondida, talvez não. Bom, aqui não ficou escondida atrás da máscara, tá? Deu certinho. Então a gente tem aqui a nossa armadura. Isso tem que ser repetido para as outras armaduras da viga também. Como essa armadura aqui positiva é igual, eu vou selecionar aqui, vamos ver se a gente consegue só dar um mirror. Então, selecionar aqui. Deu certo, só que o crop region tá escondendo o nosso elemento. Então vamos fazer assim. Vamos para fixar bem, criar essa linha. Mas primeiro eu vou desligar o nível Coarse, o nível Fine, e vou colocar o Coarse, que é o mais simples. Que agora ele vai processar mais rápido porque as minhas armaduras são linhas, né? Não são mais vigas com espessura de viga. Então venho aqui em anotação, linha de detalhe, vou usar a mesma thin line, tá? Vou selecionar aqui pick lines, ou seja, selecionar a linha. Vou selecionando aqui, tá? Depois venho até venho aqui ao modificar, trim, e vou selecionar as minhas linhas, tá? Venho aqui, chegou o mouse, tab, clico e posso mover. Tá? Vou mover aqui para baixo, por exemplo. Bom, como tem várias armaduras aqui na nossa viga, a gente vai precisar aumentar esse crop region e diminuir, talvez, aqui a nossa região de máscara. Aqui para a parte de cima, por enquanto, a gente deixa assim. E aqui para a parte de baixo, vamos aumentar o crop, tá? Depois desse crop, a gente vem aqui e só desliga na hora que for plotar o projeto, tá? E aqui vamos aumentar a nossa máscara. Aí a gente vai estar tanto escondendo a nossa sapata, né? Lembrando que esse é um detalhe que a gente está fazendo justamente para a parte de anotação, para o nosso 2D, tá? Por favor, não excluam as sapatas, tá? Não é como se a gente estivesse aqui com... Se eu excluir esse pilar aqui, eu vou estar excluindo o pilar do projeto, não é simplesmente estar excluindo do desenho, né? Tudo está conectado no Revit. Posso aqui, então, baixar, tá? E, bom, e aí vou continuar fazendo para os demais trechos da viga a mesma história. Tá? O que falta agora? Agora falta
a gente nomear as nossas armaduras e nomear as nossas peças, né? Como é que a gente faz isso? A gente já viu lá para a laje, vem em anotação, taguear por categoria, e a gente pode chegar próximo aqui e clicar, tá? Bom, esse texto está muito alto, tá? Vamos ver se ele nos dá aqui a informação do tamanho. Bom, claro, eu estou trabalhando na escala 1:100. Trabalhando, vou levar para a escala 1:50, talvez até 1:25. Eu acho que a 1:50 vai ficar melhor, porque na 1:25 a gente pode colocar os cortes das vigas, tá? Bom, essa minha armadura aqui não tem espaçamento, né? Por isso não apareceu cada 10, cada 20, cada 15. Então, como eu mostrei para vocês, eu posso puxar, né? Eu posso puxar essa anotação e colocar mais próximo da minha linha. Então, eu venho aqui, colo, né? Coloco o meu categoria, seleciono e posso puxar para a representação dela. Tá? É assim que a gente vai trabalhar aqui no detalhamento da nossa viga. Tá? Agora, como é que eu vou colocar o nome na viga? Eu vou novamente chegar próximo ao elemento. Tá? Essa aqui é a V01 com o trecho A. Tá? Vou selecionar aqui. Eu não quero dar o tamanho dela, então vou colocar nome simples. Tá? V01A. Vou dar categoria para as outras, V01B e V01C. Vou selecionar aqui novamente essas duas. Vamos colocar o nome simples nelas, tá? E vamos deixar assim. Percebam aquilo que eu falei anteriormente da questão da orientação da simbologia de elevação. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ó. Tá? Perdão. Selecionar a minha simbologia de anotação. Vou ligar ela. Vou deixar aqui. Não liguei só uma, mas tudo bem. Percebam que para onde a nossa flecha está apontando é para onde a gente está olhando, tá? A gente não está olhando essa viga da esquerda para a direita, a gente está olhando da direita para a esquerda. Assim como essa viga que a gente está detalhando, a V01, nós estamos olhando aqui de baixo para cima, não de cima para baixo, no nosso desenho 2D, né? Então, percebam a importância de colocar a orientação correta, porque agora, quando a gente vai detalhar a nossa viga, a gente tem a ordem trecho A, trecho B, trecho C, e não o contrário, não o inverso, tá? Então, se a gente fizer errado, a gente talvez tenha que voltar e refazer as elevações. Agora, o nosso interesse, então, é detalhar um pouquinho o nosso estribo. Como é que eu faria isso? Temos as armaduras longitudinais detalhadas, eu passaria um corte. Então, view section, por exemplo, uma seção, tá? Só vamos trocar aqui a nossa simbologia por esse seta preenchida 1, talvez. A gente pode mudar a orientação dela, tá? E agora a gente já está numa elevação. A elevação já tá dentro de uma vista do térreo, né? Que faz parte do nosso projeto. Agora a gente vai passar um corte pela nossa elevação, tá? Podemos clicar 2 vezes aqui nesse corte. Olha como ele vai me apresentar. Ele vai me apresentar tudo que está na faixa de corte. Vamos achar qual que é a nossa viga V01 aqui. É essa aqui. Então, novamente, pego o Crop Region e venho aqui e diminuo, né? Bom, posso aqui esconder o nosso nível térreo, Hiding View. O nosso eixo também é interessante esconder. Gosto de trabalhar na escala 1:25, quando são esses detalhamentos, tá? Posso vir aqui no VG e aplicar o nosso filtro de vigas, né? Que já está pronto, vale para o projeto inteiro, visibilidade da armadura de viga, dou OK, tiro a visibilidade, OK, só aparece a armadura de viga. Posso vir direto aqui na laje, posso vir direto na laje e dar um Hiding View,
Ou posso vir aqui no nosso VG da vista e desmarcar o nosso floors, tá? Nossa laje vai sair. Posso já desligar o nosso crop region, vou puxar ele um pouquinho mais para cá. Posso desligar ele aqui. Bom, já tô no Hidden Line, já tô com o nível Course ativado. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou, assim como fiz para as armaduras longitudinais, vou desenhar a minha armadura de estribo com linha de detalhe também, tá? Então, posso usar o Pick Lines, começar aqui selecionando, selecionar todas essas, aqui, e posso dar um Tab, aqui eu peguei o Rebar, ou eu posso criar uma caixa de seleção, venho aqui em Filtro, desmarco a barra, deixo só as linhas, e aí posso mover aqui pro lado. Tá? Venho aqui em modificar, dar o trim, né? Posso dar o trim na minha representação. Ó, puxo aqui e puxo aqui. Pronto. Tá? Tô com a minha representação 2D, que não, isso aqui não é uma armadura, né? Como eu já falei para vocês. Agora venho aqui na minha anotação, taguear por categoria e posso colocar a minha tag no meu estribo, tá? Puxo essa minha tag, tá? Vamos mover isso aqui um pouco para o lado para dar mais espaço. A gente pode tanto mover para o lado, quanto a gente pode também mover para baixo, né? Depende de como eu vou querer representar no meu projeto. Tá? Então, essa aqui seria uma representação bem básica. O que a gente ainda precisa fazer? A gente ainda precisa cotar, né? Então, aqui na anotação, eu ainda posso vir aqui em linear. Bom, não vou ensinar todos os estilos de cota, tá? Mas a que eu mais gosto é aquela que não usa seta, mas usa uma linha em 45 graus, tá? Vamos ver se essa Arial nos serve. A gente pode... Essa aqui é a Arial 2 milímetros. Bom, nos serve, só que ela tá em centímetro, né? Então a gente pode já editar diretamente aqui nela, tá? Vamos descer aqui, vamos deixar em metros, vamos ver se vai dar certo. Não, tem mais algo para editar aqui. Claro, em centímetros, nós queremos em centímetros. Vou mudar aqui nos dois, vamos ver. Centímetros e 0 casas decimais. Bom, 40 centímetros. Muito bem. Posso vir aqui e também colocar a minha cota. Essa cota vocês podem modificar conforme achar necessário. E também é usual a gente cotar a nossa armadura, né? Então, cobrimento de 2,5, nossa armadura vai estar com 15 centímetros nessa direção, 35 na outra. Vamos mover o nosso texto aqui para baixo, tá? Essa é uma representação bem básica de como pode ficar o nosso estribo, tá? Aí, a gente colocou o nome aqui de corte 0, a gente pode renomeá-lo, por exemplo, para corte viga 01. Tá? Esse aqui é o corte da nossa viga 01. E aqui na nossa elevação 04, a gente pode renomear por motivos de organização, a gente pode renomear ela para viga 01. Tá? O que vamos fazer agora? Bom, ainda falta aqui um pouco de cotagem, né?
Então, eu vou selecionar essa minha armadura, essa outra aqui, vou mover elas para baixo. Vamos puxar um pouquinho essa. Como é que a gente vai cotar? Então, a gente pode usar a mesma cota, né? E aqui, em relação ao estribo, a gente pode cotar pela face interna, né, dos nossos pilares. Então, a gente pode vir aqui e cotar. Esse 330 é a faixa de aplicação do nosso estribo, né? Assim como aqui também vai ser a faixa de aplicação do nosso estribo, vamos alinhar aqui. E aqui também vai ser a faixa de aplicação do nosso estribo, tá? Quando a gente clica num ponto intermediário, a gente acaba criando outra cota. Bom, posso vir aqui na Tag by Category e tentar taguear o nosso estribo, né, por exemplo, e vamos puxar essa anotação aqui para baixo. Se vocês quiserem diminuir o tamanho, ele está super grande, então podem diminuir, por favor, fiquem à vontade. Vamos usar a seta aqui e vamos baixar nosso estribo. Vamos baixar também essa nossa armadura aqui, tá? A gente pode usar quanto espaço for necessário, não precisa apertar. E aqui, nesses 330, estão distribuídos 28 estribos, ou 28 barras N9, tá? Que são as mesmas barras que a gente detalhou aqui, certo? Então, voltando aqui para a viga, essa seria a representação básica. Aqui a gente vai taguear, pode taguear também os nossos pilares, tá? Veio a tag da laje por causa daquele problema que eu falei no outro vídeo, que eu havia salvo errado. Vamos deixar aqui, identificador de coluna estrutural. Também posso aqui criar um novo identificador, onde eu terei apenas o nome e não terei o tamanho do pilar. Aí nós vamos ficar com o P01, aqui provavelmente vai ser o P02 e aqui o P03 e aqui o P04. Vamos selecionar isso aqui que não ficou bom. Selecionamos. Vamos colocar identificador de coluna estrutural, tá? Vamos descer eles aqui para a gente identificar por qual pilar nós estamos passando. Bom, basicamente, da nossa viga é isso. A gente pode cotar aqui entre também os eixos, né? Entre esse eixo aqui e o outro eixo, entre esse eixo e o outro eixo. Mas basicamente é isso. A gente vai trabalhar também no Hidden Line, né? E agora uma outra questão é, bom, já sabemos como detalhar a viga. Agora para detalhar um pilar é o mesmo processo. A gente usa a nossa elevação. A gente pode duplicar, por exemplo, essa elevação, se for preciso, para detalhar o pilar P01. A gente pode duplicar essa elevação ou utilizar outra. A gente isola o nosso pilar, cria um filtro, isola então as armaduras do pilar. Depois nós aplicamos as tags, né, as nomenclaturas das barras. Criamos o crop region. No pilar não seria necessário criar essa máscara que nós fizemos, né, para esconder. Então é o mesmo processo, basicamente, tá? Então vocês podem tentar, se ficarem com dúvida, podem me perguntar. Se quiserem detalhar as sapatas também, é o mesmo processo, tá bem? Não sei se vocês perceberam ao longo do nosso trabalho que as achuras do concreto elas estão aparecendo, tanto em elevação quanto em plantas, a gente ainda vê as achuras, né? Então vamos ver qual material é esse que a gente está utilizando. Clica nessa viga aqui, editar. Aqui, Structural Material é o concreto moldado em loco, provavelmente cinza. A gente está usando ele para todos. Então, a gente tem que mudar aqui a representação dele, tá? O Surface Pattern seria
o padrão de superfície, tá? A gente quer areia? Não, a gente quer um padrão que a gente possa usar ele preenchido, né? Na cor, por exemplo, branca. Vamos dar OK aqui e aplicar. Tá? A gente já viu que mudou. E no corte, tá? Nós vamos querer também um padrão assim, tá? Se a gente quiser mudar esse padrão por algum motivo, a gente pode fazer direto no VG, tá? Então a gente vem aqui, usa a cor branca, vamos dar um apply, tá? Acredito que eu usei o mesmo concreto para todos os elementos estruturais. Então, para a viga foi, vamos ver para a laje, se foi o mesmo material. Não, para a laje foi o concreto moldado em loco C25, tá? Para a nossa viga, que foi o concreto moldado em loco cinza. E para os nossos pilares, foi o concreto moldado em loco cinza, tá? Vamos dar uma olhada aqui na nossa fundação. Seria a perspectiva concreto, né? Ignorem aquela que eu abri. Seria o concreto moldado em loco cinza, tá? Aqui estão com materiais diferentes, então vamos fazer assim, vamos selecionar todas as instâncias no projeto e vamos deixar todas com o mesmo material, tá? Vamos colocar todas concreto moldado em loco cinza, tá? Vamos selecionar todas as nossas vigas também, selecionar todas no projeto inteiro. Vamos deixar elas como o material concreto moldado em loco cinza. Selecionar todos os nossos pilares e deixar eles como concreto moldado em loco cinza. Selecionar todas as nossas lajes e o mesmo processo. Já está como concreto moldado em loco C25. Bom, também não precisamos alterar as lajes. Pode deixar assim que a gente já vai ver uma outra diferença. Então agora a gente está com materiais uniformes, tá? A gente pode começar a pensar um pouco na nossa quantificação. Então vemos como detalha essa viga. Se a gente fosse criar uma prancha para colocar essa viga, a gente colocaria primeiro, provavelmente, a nossa vista da viga e logo ao lado um corte da viga, tá? Para representar. Então, como é que a gente quantifica os materiais? A nossa intenção sempre é quantificar tanto concreto quanto aço, né? Então, para quantificar os materiais, a gente vem aqui em View, Schedules, Schedule Quantities, ou Material Takeoff. Aqui no Material Takeoff, a gente, por exemplo, a gente pode deixar todas elas anotadas. Bom, vamos mostrar só a estrutural, que é o que nos interessa. A gente pode vir aqui em Floors, por exemplo, que é piso. E aqui a gente pode trocar para quantitativo de lajes. Vamos dar OK. O que a gente vai precisar nas nossas lajes? Bom, a gente precisa saber o volume, né? O volume de material. Mas que material? O concreto, né? Então, primeiro vai o nome do material. A gente precisa saber o material, o volume. É interessante na questão de forma saber a área do material. Então, eu posso também colocar aqui junto o nome, o material. É interessante saber o mark, né? É e não é, porque a gente não precisa saber também detalhadamente em qual laje está tal quantidade de concreto. E a gente pode buscar aqui também o level, né, que é o nível. Aqui está o nosso material. Então, vou procurar aqui level. Tá? Eu não tenho certeza se é um nível, mas se não der certo, a gente pode trocar. Tá? A gente pode filtrar. Então, se vocês já sabem fazer uma tabela, a gente pode filtrar por
por que ordem a gente quer que apareça. Eu gostaria que aparecesse o quantitativo de concreto por pavimento, já que ele vai ser concretado por pavimento, não vai ser concretado todas as lajes ao mesmo tempo. Então, nível igual. Bom, eu não vou querer, então, não vou querer filtrar porque eu quero que apareçam todos, né? Se eu quisesse filtrar, eu pediria apenas de um, mas eu vou sortear ou colocar em ordem a partir do nível. Do nível pode ser ascendente, tá? Vamos clicar OK para ver o que o Revit vai nos dar. Bom, vou puxar aqui. Todos são concreto moldado em loco C25. Aqui o nível, ele tá me dando, né, tá me discretizando por laje. Então vamos vir aqui e vamos dar uma editada. O que a gente pode melhorar nisso aqui? Esse Itemize Every Instance, ele nos dá todas as lajes uma a uma separadas. Se eu tirar e der OK aqui, ele vai me dar, olha só. Claro, eu tenho que clicar aqui em somar os totais, tá? Venho aqui em Formatting e aqui em Volume. Eu clico em calcular os totais e na área calcular os totais. Bom, agora sim, ele me dá os totais por pavimento. Então, o volume total no térreo são 8 metros quadrados. No segundo pavimento, 7,49 metros quadrados de laje. E na cobertura, 5,68. De qual material? De concreto moldado em loco, C25. Então, basicamente, essa é a maneira que a gente vai usar para calcular o quantitativo de concreto que a gente tem nos nossos elementos, tá? Então, aqui a gente tem de lajes, a gente pode seguir os mesmos passos para fazer para as vigas, os mesmos passos para fazer para os pilares, tá? A gente pode, se tiver vigas, se tiver lajes com espessuras diferentes, a gente pode utilizar uma categoria aqui como, por exemplo, a espessura da laje, e essa espessura vai diferenciar, por exemplo, uma laje de 10 centímetros, a gente vai ter aqui essas linhas para esses 3 níveis, aí vai ter outra linha para laje de 12 para esses 3 níveis, outra linha para laje de 15 para esses 3 níveis, tá? Todas as nossas vigas elas estão com a mesma espessura, todos os pilares também, então não teria por que a gente fazer essa diferenciação, mas aqui a gente pode trazer esse quantitativo e depois a gente pode colocar numa folha todas as lajes juntas, todas as vigas juntas, todos os pilares e fundações juntos, tá? Bom, nesse último vídeo aprendemos a detalhar os elementos, né, começando pela viga, aprendemos a quantificar o concreto, tá? E agora, por fim, como último conteúdo do mini curso, a gente vai aprender a quantificar as barras de aço, tá? É o mesmo processo. A gente vem aqui em View, Schedules, ou tabelas, né, de quantitativos. Qual que é a categoria que a gente está buscando? Rebar, né, que é as nossas barras. Então a gente pode vir aqui, eu vou apresentar para vocês, né, vocês devem ter percebido que eu dei muito mais enfoque para as vigas, porque eu acredito que as vigas sejam o item que mais demanda detalhamento, tá? Então eu vou colocar aqui tabela, resumo de aço, posso colocar vigas. Dei o OK. Tá? Como é rebar, ele vai me dar tudo que compete às barras, tá? Então, o que eu vou precisar? Vamos começar a lista aqui. Diâmetro, com certeza. Length, que é o comprimento, também, tá? Vou precisar host category, que vai ser a nossa viga, né? Categoria do hospedeiro. Vou precisar do número da nossa barra. Vou precisar da quantidade e por enquanto acredito que seja isso, tá? Seja isso porque se eu estiver detalhando uma viga, eu vou colocar talvez o host mark para diferenciar, para dizer, ó, esse é o quantitativo da viga 1, esse é da viga 2, esse é da viga 3. Mas num projeto, quando a gente entrega, por exemplo,
vamos entregar aqui o térreo. Então, a gente vai ter todas as armaduras que competem ao térreo, por exemplo. Tá? Pode ser entregue assim. Então, a gente vai ter 10 vigas. A nossa lista de quantitativos de aço vai sair para essas 10 vigas desse pavimento. Tá? Então, vamos tentar organizar aqui. Vamos deixar aqui, em primeiro lugar, o host category. Tá? Depois, a gente pode colocar rebar number, que é o número da barra. Depois, o diâmetro. Depois, a quantidade. E depois, o comprimento da nossa barra. Tá? Vou ainda criar uma nova categoria, que é aqui pelo adicionar parâmetro calculado, que seria a categoria do nosso comprimento total, né? A gente também gostaria de saber qual que é o comprimento total. Pode ser uma disciplina comum e a nossa fórmula é a quantidade, né? Vamos dar OK. Quantidade multiplicado pelo comprimento. Vai me dar o comprimento total. Tá? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Então, na verdade, aqui eu vou editar para mostrar. É só mudar a categoria, tá? Para comum e o tipo length, que é comprimento, tá? Porque realmente vai me dar um comprimento total. Vamos filtrar pela categoria do hospedeiro, né? O host category. Categoria do hospedeiro igual eu quero viga, tá? Vamos deixar para mostrar todos os itens por enquanto. Vamos calcular os totais que a gente vai precisar. E aqui, host category, eu não quero que apareça, tá? Então, eu vou deixar hidden field, que é campo escondido. O número, eu posso deixar aqui como apenas um N. O diâmetro, vamos deixar aqui, diâmetro, entre parênteses, milímetro. Quantidade, a gente pode trocar o nome, quantidade. Comprimento. E o último é o comprimento total, tá? O comprimento total, eu quero calcular os totais. Aqui eu vou deixar para calcular os totais. Quantidade de calcular os totais. Vamos ver o que ele nos apresenta. Tá? Então, ele nos apresentou as vigas, o aço das vigas. Tá? Aqui está o número das barras. E seguido do seu diâmetro, quantidade, comprimento e comprimento total. Percebam que aqui ele me discretizou todas as armaduras, né? Só que aqui a gente vê que o N ele é único para o nosso projeto. Então não precisa ter tantos N8 diferentes. O que a gente vem aqui e faz? Sorting and grouping, né? O sortear. Vamos sortear pelo rebar number. E vamos desmarcar aqui o item mais. Tá? Então agora, tudo que é N8 foi somado, tudo que é N9 foi somado, N10, N11, N12. Tá? A gente pode vir aqui no diâmetro, por exemplo, e mudar o formato dele. Né? A gente quer em milímetros, mas a gente não quer que apareça esse milímetro, e a gente pode deixar uma casa decimal, por exemplo. Aqui na quantidade está certo. Aqui no comprimento a gente pode mudar. Tá? A gente pode tirar o símbolo de milímetros, por exemplo, e vamos selecionar tudo aqui e vamos deixar alinhamento central. Bom, existem N formas de configurar uma tabela. Tá? Isso daria um mini curso por si só. Configuração de tabela, criação de tabela. Tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é descobrir como extrair esses quantitativos, saber que a gente pode extrair até esse grand total aqui. O total, eu acho que talvez não seja necessário mostrar. Talvez seja necessário apenas do comprimento total, né? Só que daí a gente pode criar uma nova tabela em que a gente tenha apenas os diâmetros de 10 com o seu comprimento total. Aí a gente pode multiplicar pela área de aço, descobrir qual que é o peso, né, de cada diâmetro no nosso projeto. Então, essa é uma tabela resumo que vocês podem fazer rapidamente para esses três quantitativos. Se quiserem se aventurar e criar essa outra tabela que eu acabei de citar com os pesos, fiquem à vontade, quiserem me mandar, tá?
Mas o conteúdo do minicurso, ele acaba por aqui. É um minicurso para mostrar um panorama geral de como funciona as estruturas em Revit, como funciona a modelagem, codificação, como funciona a aplicação das armaduras, um pouquinho de anotação, de tag. Então, espero que tenha sido muito proveitoso. Para mim foi, acabei aprendendo muito enquanto fazia esse mini curso, acabei recordando muita coisa e fico feliz em poder ajudar quem se matriculou, tá? E, por favor, me envie então o arquivo, apenas o arquivo, pode ser compactado, me enviem por e-mail até o dia 30 de julho e fico disponível para qualquer dúvida, então podem fazer contato. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.